É isso, e nós vamos falar sobre uma nova lei que vem facilitando as relações no mercado imobiliário. Quem conversa conosco, nosso convidado de hoje, o advogado Iácio Holanda. Seja bem-vindo, doutor Iácio, ao nosso programa e falar um pouco mais, informar um pouco mais sobre a lei, tudo bem? Tudo bem. Mariana, a alteração legislativa que você está se referindo foi a Lei 13.097 de 2015, que entrou em vigor agora no final de fevereiro. E essa lei ela buscou desburocratizar as relações no mercado imobiliário e trazer mais facilidade na recolocação dos imóveis no mercado imobiliário no que se refere à venda. Basicamente, quais foram as alterações dessa legislação? Uma beneficia muito o incorporador, o investidor, que é a que permitiu a rescisão amigável, a rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda, da promessa de compra e venda no caso de inadimplência. Isso anteriormente não era regulamentado em lei, a jurisprudência entendia os tribunais que a rescisão por inadimplência teria que ocorrer judicialmente e houve uma alteração legislativa, especificamente no artigo 62 dessa nova lei, que disse o seguinte, que havendo inadimplência conforme previsto em contrato, o incorporador, o construtor, o vendedor, ele notifica o comprador inadimplente e não havendo pagamento em 15 dias, ele pode considerar esse contrato rescindido sem precisar recorrer à justiça. Isso inova nas relações, a exemplo do que já aconteceu sob o âmbito jurídico na legislação que trata da alienação fiduciária de bem imóvel, que possibilitou a venda em leilão extrajudicial, e a exemplo também do que aconteceu na nova lei do inquilinato, que é de 2009, não tão nova assim, que também possibilitou a retomada mais rápida do imóvel. Tudo isso dá dinamismo ao mercado imobiliário, às relações imobiliárias, e faz com que atraiam mais os olhares ao setor imobiliário como um todo. Doutor Iácio, você acredita que quem está sendo beneficiado com essa nova lei, com essa mudança? Existem dois prismas. O incorporador, o investidor, como eu coloquei aqui, por poder considerar rescindido o contrato de forma administrativa, sem precisar concorrer ao judiciário, e o outro, o comprador e o próprio vendedor, os atores do mercado imobiliário. Por quê? Porque houve com essa lei uma desburocratização no que se refere à documentação exigida que deve constar para efeito da transação imobiliária. Especificamente, antigamente você tinha que fazer uma pesquisa muito ampla sobre o imóvel vendedor, e o objetivo dessa nova lei é de que, não havendo restrição exclusivamente na matrícula do imóvel, pode ser dispensada, toda essa investigação que era feita antes, se tem ações, se não tem, se tem alguma dívida que pode recair. Isso já era regulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 375, que já previa que a fraude aos credores somente se verifica na hipótese de estar registrado na matrícula do imóvel a penhora, e no caso de má-fé. Isso foi transformado agora em lei, esse entendimento, mas é bom que a gente faça aqui uma ressalva. Isso facilita, mas os atos anteriores à entrada de vigor da lei têm 2 anos para serem registrados, para se adaptar, então é aconselhável de que se mantenha nesse primeiro momento toda essa consulta, toda essa investigação acerca dos processos judiciais que envolvem vendedor, sobre o próprio imóvel, e ao longo prazo também é importante que não se deixe de verificar, embora o objetivo da lei seja essa desburocratização, ela sofre alguma crítica porque ela faz exceções, ou seja, as ações possessoras de uso capião, as ações falimentares, elas são exceção a essa regra prevista na lei. Então, de toda forma, ela desburocratiza, mas é importante que se continue verificando a situação dos vendedores, a situação do próprio imóvel, a fim de evitar questionamentos posteriores sobre a existência de má-fé na transação e de fraudes contra credores. Doutor Iácio, na sua visão, o que ficou esquecido por essa lei? Se uma crítica que se faz, e eu compartilho dela, é que no caso da rescisão do imóvel não ficou consignado um problema que é recorrente no caso das rescisões, que é a devolução
o valor das devoluções a que o comprador tem direito. Então permanece a regra do CDC de que ele não pode perder, o Código de Defesa do Consumidor, 100% do que pagou. E a outra crítica que se faz é de que, como existem ressalvas de ações que, mesmo não estando constando na matrícula do imóvel, que elas podem vir a atingir o imóvel posteriormente, tais como ações falimentares e ações de uso capião, então, de alguma forma, vai continuar sendo necessário que se faça um levantamento mínimo da situação do vendedor. Doutor Iácio, a gente agradece esse momento no nosso Espaço Vivo Imobiliário, esse quadro que nós temos semanalmente, que esclarece a população, dúvidas jurídicas, essas dicas que a gente está sempre participando, informando o telespectador para o mercado imobiliário. E na próxima semana, com certeza, a gente tem mais novidades por aí. Ok, Mariana, estamos à disposição. No próximo programa, mais lançamentos imobiliários, os principais eventos e novidades que agitam o setor imobiliário da nossa capital. Obrigada pela sua companhia. Você tem um encontro marcado comigo aqui na sua TV Diário.